Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast ESG AI Academy. E hoje eu estou gravando num estúdio mais que especial, eu estou aqui no Brasil, e é no estúdio de uma pessoa mais que especial, que vai ser nossa convidada, vai logo entrar aqui e vai conversar com a gente. E eu vou falar hoje com o Carlos, meu sócio no nosso curso ESG AI Academy, e a gente vai trazer hoje algumas dúvidas, curiosidades que o pessoal quer entender mais do que a gente tem falado nas redes sociais de ESG, de inteligência artificial, de carreiras. Então, Carlos, o Carlos está em Singapura. Oi, Carlos. Oi, tudo bom, Fran? Tudo bem? Então, a gente está aqui nos horários diferentes. Eu estou no Brasil, Carlos em Singapura. Vamos começar a falar, Carlos, da inteligência artificial. Porque a gente fala muito de carreiras, de inteligência artificial e do método 321. O pessoal cada vez está perguntando mais para a gente. Então, esse podcast é para a gente falar, tirar essas dúvidas. Então, fala um pouco para a gente, Carlos, quando a gente fala dessa questão de se reinventar nessa era de inteligência artificial e da gente maximizar as nossas habilidades. Explica um pouco para o pessoal o que tu está querendo dizer quando tu fala sobre isso. O que eu quero dizer quando eu falo de maximizar habilidades, Fran, é que inteligência artificial, e isso já tem estatística, já tem materiais saindo dos Estados Unidos de avaliação de trabalho, avaliação do impacto no mercado de trabalho, que é o quê? As pessoas que conseguem focar a inteligência artificial nas habilidades que elas possuem, elas têm maximizado, por quê? Porque elas trazem para dentro do trabalho delas um fator exponencial de velocidade e de produtividade do trabalho. Esses são dois elementos fundamentais, né, para a amplificação daquilo que eu faço. Mas um terceiro elemento são as pessoas que começaram a praticamente reinventar as formas de trabalho. E quando eu falo reinventar a forma de trabalho, pensa assim, existem tarefas que a pessoa faz no dia a dia, tarefas relacionadas ao trabalho dela, ou pessoal. Então tem a produtividade no âmbito pessoal e tem a produtividade no âmbito empresarial. Vamos falar primeiro do âmbito pessoal, que é ali onde eu falo dessa questão da reinvenção, de usar a amplificação, né, a inteligência artificial como amplificação. No caráter de produtividade pessoal, é eu começar a olhar aquilo que eu faço no dia a dia, que eu chamo de fluxo de trabalho. É fazer a avaliação do meu fluxo de trabalho e começar a repensar as atividades, ao invés de eu fazer diretamente, ou usar as ferramentas que eu uso atualmente, é como que eu posso usar a IA como uma ferramenta que trabalha comigo, como um parceiro, ou delegar essa tarefa, se é uma tarefa delegável, para a IA fazer. Mesmo que não fique, tá? Não fique o padrão que eu queira, exija retrabalho, o que a gente vê é uma economia de tempo ali, uma produtividade, às vezes, de 30% a 40%. Por exemplo, vamos supor que você tem que escrever um artigo. Eu altamente recomendo a pessoa ter o pensamento crítico, pensar na ideia, ter a tese daquilo que você quer escrever, ter os princípios, fazer o trabalho básico ali dos primeiros drafts, um conceito, mas aí usa IA para acelerar o teu processo. Ao invés de, por exemplo, se eu for fazer direto eu mesmo, o primeiro vai levar tempo. O que eu faço é, eu jogo para a IA para ela gerar as ideias para mim, fazer o que eu chamo de decomposição, né, das ideias, e começar a gerar aquele conteúdo. E aí você gera várias permutações. Então a IA, ela te dá paralelização também, entende? Não é só uma coisa sequencial, ela te dá paralelização. E gera vários rascunhos. Então, por exemplo, às vezes eu peço, ó, gera 5 rascunhos, usa uma versão que é contrária ao que eu estou pedindo, para o teu ponto de vista oposto, e uma que é pró, né, daquilo que eu estou querendo escrever. Isso me ajuda a entender as objeções também daquilo que eu estou tentando formular como uma ideia. Então, no fim, o meu produto final fica muito melhor, além de ser mais rápido. Então, isso que eu falo de amplificação. Não é apenas ser mais rápido, que eu falo, a produtividade e eficiência, é também amplificar a qualidade do teu trabalho através da paralelização daquilo que tu pode fazer e também mais permutações, né, que é possível. Então, isso é no caráter de produtividade pessoal. Aí essa mesma filosofia se aplica também no mundo empresarial, mas aí a gente pode falar um pouco mais, porque aí existem outros fatores aí que a gente tem que colocar na balança também. Porque tu fala bastante, a gente discute muito nos nossos vídeos sobre a pessoa ser a startup dela mesma, né? Ou seja, Uhum. nesse novo mundo a gente precisa se reinventar e, embora trabalhe às vezes numa empresa, como a gente cria diferenciais que nos tornam nós únicos, né? Então, explica um pouco como tu enxerga isso cada vez
maior profundidade hoje em dia e como a pessoa pode hoje analisar as suas habilidades e o que tu enxerga que a inteligência artificial vai fazer esse diferencial de tornar ela única. Explica um pouco assim, numa visão, pensa, eu tô trabalhando, tenho meu trabalho normal, nem sei como iniciar a usar essas ferramentas, mas eu quero me tornar, quero criar esse diferencial. O que tu sugere, assim? O que tu falaria para as pessoas? Olha, é uma pergunta ampla, né? Talvez, vamos pegar por etapas ali. Primeiro de tudo, ter esse entendimento pessoal da intersecção que a pessoa está buscando. Porque o que é a intersecção? É entender, por exemplo, põe de lado a inteligência artificial por um segundo, porque esse é um dos problemas que eu vejo. Muita gente quer começar na eu vou aprender, mas não para e pensa, tem um passo antes, que é o passo que é o entendimento de onde eu estou. Eu já falei algumas vezes sobre esse conceito do inventário de habilidades. E todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem algum dom, um talento, aquilo que estudou, ou aquilo que naturalmente vem, aquilo que buscou em livros, aquilo que aprendeu em palestra. Algum dom, alguma habilidade a pessoa desenvolveu. Tá? Seja uma pessoa que está lá com um adolescente que tem sonhos, que desenvolveu habilidades que ainda estão menos lapidadas, mas tem, ou uma pessoa que já está no seu meio para o final de carreira, que acumulou uma experiência enorme. Dentro desse espectro ali, eu recomendo fazer o inventário das habilidades, que é sentar e escrever aquilo que você sabe fazer, indiferente da ferramenta, indiferente da inteligência artificial ou não. Por exemplo, você é uma pessoa de finanças, tá? Você é uma pessoa que é um contador, pessoa que aprendeu contabilidade, entende de finanças, entende de balanço patrimonial, declaração de resultado, modelagem de cenários de finanças, por exemplo. Então você tem uma série de habilidades. Você tem uma série de sistemas que você sabe operar, tem uma série de processos que você executa, você entende de legislação, contábil e assim por diante. Se você documenta aquilo ali, aquilo te dá um baseline, que é onde você está. Isso aqui é importante, entender a tua habilidade atual. Por que eu acho isso essencial? Porque ali é uma das círculos que você tem que desenhar. Eu entendi aqui o meu pacote de talentos, né, meu pacote de habilidades. Aí eu ponho um segundo, que é o quê? Que é qual é a indústria, quais são os setores do mercado, quais são as áreas do mercado que eu tenho entendimento ou eu tenho uma intenção, eu quero migrar, eu quero aprender. Por exemplo, vamos supor que eu sou um contador, mas eu entendo bastante de área de sustentabilidade empresarial, ou eu tenho bastante vontade de mudar para esse segmento, e eu tenho buscado. Então, esse talvez seja o meu segundo círculo, que é essa parte do setor, da indústria, conhecimento da parte de negócio. Aí, a gente coloca a inteligência artificial como o próximo círculo. Se eu conseguir encontrar essa intersecção onde a inteligência artificial vai me ajudar a amplificar habilidades específicas que vão ser relevantes, tá? Dentro da indústria, dentro do setor que eu estou atuando, é ali onde a gente vai olhar. É ali onde eu recomendo a pessoa começar. Porque, por exemplo, vamos supor que, voltando aí, por exemplo, do contador, eu estou fazendo hoje em dia modelagem de finanças, eu faço tudo manual. Eu vou lá no Excel, eu começo do zero, eu coloco as contas, eu coloco os valores. Esse processo ali é um processo que eu chamo de transacional. Essa é onde a IA vai atacar em primeiro lugar, ou seja, pessoas que têm medo de perder emprego ou ficar irrelevantes, se ela começa a trabalhar, se ela está muito no transacional, essas são as pessoas que ela realmente tem que ligar o alerta. Porque se você começar a usar IA naquele contexto, aí você se torna aquela pessoa que pode substituir o trabalho que não que tá sendo feito de forma manual. Então, por exemplo, nesse caso do contador, o que eu faria? Eu olharia esse meu desenho ali que eu te estabeleci, né, dos círculos, e eu pegaria, por exemplo, ao invés de eu começar na mão Excel, eu começaria a usar a IA. Por exemplo, o Claude, que é a ferramenta da Anthropic, ou o próprio ChatGPT, mas o Claude eu acho que é melhor. O Claude é uma ferramenta de inteligência artificial, né, Carlos? Isso. Tem várias ferramentas. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. A gente vai falar, talvez depois um pouco mais sobre isso, eu posso cobrir. Mas pega um exemplo aí, o ChatGPT ou o Claude. Um desses dois aí seriam os ideais, porque eu vou falar agora. Eu começaria o processo, nesse caso do contador, eu colocaria lá, estou desenvolvendo aqui um modelo de sustentabilidade empresarial e eu quero criar o business plan, né? Um planejamento empresarial. Eu quero colocar ali dentro dessa área que eu quero. Eu sou um contador e eu colocaria dentro da ferramenta de IA todos esses parâmetros, entendeu? Coisa rápida. Colocaria ali,
e explicaria para mim. Explicaria. E esses são, geralmente, os fatores que eu aplico quando eu estou fazendo uma análise contábil nesse segmento. Aí, tu começa a perceber, o julgamento, a expertise, tá? Uma pessoa que tem uma expertise já estabelecida, ela tem muita vantagem. Então, por isso que eu recomendo para profissionais estabelecidos usarem IA. Eu realmente peço, porque vai amplificar drasticamente, porque você entende o que você quer. A IA se torna teu parceiro. Então você vai ali e pede para o modelo, o Claude, nesse exemplo, para criar para você. Fala assim, ó, baseado nesses parâmetros, cria para mim aqui um rascunho de que o modelo de negócio poderia ser. E agora, nos últimos modelos, o Sonnet 4.5 do Claude, ele já cria a planilha para você, inclusive. Ele já cria a planilha com a separação de fórmula e tudo mais. Então você não precisa nem ficar recebendo input, daí, né, e voltando lá para a planilha e criando. Então até esse processo já foi otimizado agora e cada vez está melhorando. Então eu faria isso, tá? Eu começaria a usar a IA para acelerar etapas de processo do meu trabalho, meu fluxo pessoal de trabalho, que eu já tenho que executar. E aí, para responder a outra parte da tua pergunta, para onde que eu vejo como que você cria essa propriedade intelectual ou startup de você mesmo, é o seguinte: quando você começa a trabalhar mais com a IA, ela começa a desenvolver uma memória sobre o teu trabalho, ela começa a te conhecer. Então você começa a gerar todos esses artefatos que estão ali dentro da ferramenta. Por isso que eu também recomendo que as pessoas façam um esforço e paguem por uma ferramenta, porque você começa a ter um acesso de longo prazo, ela começa a ter todo esse entendimento do teu contexto, dos teus artefatos, dos teus materiais, dos teus projetos, tá? E aí aquilo ali começa a ficar um acelerador, cada vez mais rápido. A próxima vez que você precisa desenvolver um modelo similar de negócio, a ferramenta já tem aquele entendimento. E aí fica mais rápido a interação, e depois o que você pode fazer, você começa a criar os seus próprios modelos, né, ou templates, né, os modelos, porque você pode prestar serviço, e antes que o trabalho que levaria, por exemplo, um business plan, né, que talvez levasse semanas para construir, agora eu conseguiria fazer em dias. Então eu consigo atender muito mais clientes, eu consigo amplificar meu trabalho sem ter que adicionar necessariamente é, é, funcionários, né, ou pagar parceiros de negócio. Ô, Carlos, deixa eu quebrar em blocos algumas coisas que tu falou, só para a gente trazer as pessoas para um contexto. Quando tu fala dessa visão transacional, o que quer dizer isso? O que quer dizer transacional? Vamos lá. Vamos pegar 3 cenários, né? Talvez. Vamos pegar para quem está entrando na força de trabalho. Vamos pegar um exemplo assim, uma pessoa que está se graduando ou entrando na força de trabalho. Geralmente, quando você entra na força de trabalho, você não tem experiência. Então você tem a vontade, tem alguma habilidade que foi adquirida através de estudo, mas você não tem experiência. Então você acaba fazendo um trabalho mais simples, digamos assim. A complexidade do trabalho não é tão elevada. E o que isso geralmente envolve? Envolve você receber informação de alguém ou de algum sistema, você faz esse processamento, copia daqui para lá, faz alguma análise mais básica e você gera uma saída. Então você tem uma entrada, um processamento e uma saída. Se você simplificar, a maioria das atividades, elas têm um elemento disso. Quando eu falo transacional, é quando 70% ou 60% do teu dia é focado em entrada, processamento, saída. Isso está falando Tudo do cérebro da gente, né? Tá. Então, se tudo que eu faço é receber entrada, ou seja, eu recebo e-mails, ligações, ou alguém passa pela minha mesa e deixa ali um papel, ou fala para mim alguma coisa, e eu tenho que processar alguma coisa, eu tenho que entrar num outro sistema, eu faço algum trabalho, eu digito uma planilha, e aquilo gera uma saída, eu mando para alguém. Então, ou seja, eu sou um processador sofisticado. Então, é só uma questão de tempo para IA automatizar aquela etapa de trabalho que eu faço, porque ela é repetitiva, primeiro de tudo, ou seja, é muito mais fácil de automatizar, porque ela tem uma sequência clara e ela é repetível, os passos são sempre os mesmos. E o julgamento não é tão aguçado, porque geralmente é um trabalho inicial, certo? Ou seja, não requer tanto o julgamento, requer mais mais a vazão, né? Que você está querendo mais pessoas que possam dar vazão. Então, eu falo para as pessoas que estão começando força de trabalho, se você está ali sentado, recebendo, e você passa a maior parte do seu dia olhando para uma tela, e processando informação, recebendo daqui, mandando para lá, esse tipo de emprego que realmente vai ser ou eliminado ou parcialmente eliminado. Ele vai ser automatizado em grande escala. Então, esse é o transacional. Esse é a forma mais simples de transacional. Aí, o que eu recomendo? Que a pessoa, o mais rápido possível,
ela aprenda como ela pode, ela mesma, pegar as etapas do trabalho sem ter medo. Ali é onde você tem que fazer esse salto de fé, né? Você tem que olhar e pensar assim, pô, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, será que a IA não consegue fazer para mim melhor do que eu estou fazendo, mais rápido? Ou me dá agilidade? E aí você começa a trazer a IA para dentro do teu fluxo de trabalho nesse contexto transacional ali, de processamento. Chega a entrada, processa, e aí você dá saída. E a IA começa a te ajudar, ela começa a te fazer 30%, 40%. Você começa a se destacar, já praticamente imediatamente, porque você começa a entregar o resultado muito mais rápido. Duas, você começa a criar um poder de evasão maior, você consegue dar conta de mais trabalho. E isso geralmente, né, a gente sabe, eu estou na área profissional há 20 e tantos anos, todos sabem que se você consegue fazer a vida do seu chefe mais fácil, e você entrega o trabalho de maior qualidade e dá visibilidade do trabalho. Então, essa parte do transacional, ela pode se tornar uma oportunidade para as pessoas que estão começando a se destacar se elas trouxerem IA para dentro do trabalho delas. O problema maior, Fran, é quando o transacional, você não tem controle sobre ele, você simplesmente tem tem algumas empresas que têm protocolos bem estabelecidos, né? Esse é um processo que você segue, isso aqui são as atividades, e só o que você faz é ficar aquilo ali. Você, na verdade, é um trabalhador de fábrica, né? Num contexto de conhecimentos, dentro do escritório, mas é isso que, na verdade, está fazendo. Então, esse é um pouquinho mais complicado, porque daí você está à mercê daqueles processos que estão estabelecidos na tua empresa, então é muito difícil mudar. Mas, novamente, eu recomendo que as pessoas tragam o IA para dentro daquele fluxo de trabalho e tentam jogar o trabalho para dentro do IA. Agora, se a pessoa está no transacional que requer alto poder de julgamento, ou seja, você faz uma análise, por exemplo, vamos supor que você cuida de reclamações de cliente, mas você está num contexto onde clientes são de alto valor. Não estou falando de coisa assim, o cara comprou uma coisa de R$ 10. Falando, você trabalha numa empresa onde você vende produtos de alto valor agregado e você lida com reclamações ou feedback de cliente, ouvidoria, algo nesse sentido. Essa é uma área onde você poderia criar um valor agregado enorme para sua empresa, tá? Mesmo lidando com o transacional. Por quê? Porque o que eu tenho visto as pessoas, quando elas recebem a demanda de cliente, o cliente, se ele entrou em contato, muitas vezes ele está entrando em contato porque ele está irritado, alguma coisa que ele tentou fazer não conseguiu fazer, e ele quer a tua ajuda, e ele não quer falar com um robô. Ninguém mais tem saco para ligar. Aperte 1 se você quer falar com a ouvidoria, aperte 2 se você quer falar com contas a pagar, aperte 3. Esses sistemas, tá, totalmente defasado. Então agora, as pessoas que, por exemplo, estão lidando com o cliente, o consumidor, eles podem colocar IA, agentes de IA, para dar velocidade nesse atendimento. E aí começar a interagir com o teu cliente de forma mais humana e passar aí somente aquilo que é necessário para eu fazer o julgamento. Ou seja, com isso eu consigo liberar todo um processo que antes eu trabalhei com clientes onde, por exemplo, o serviço de atendimento ao consumidor levava às vezes 20 minutos para um cliente ser atendido. E depois de passar por um processo deles, agora é praticamente instantâneo, porque a IA recebe, faz o julgamento, é onde entra a IA generativa, né? Ela faz o julgamento, ela entende a demanda, ela entende se eu estou irritado, ela entende se eu estou lidando uma reclamação, e aí ela faz todo esse nicho de validação, e quando ela manda para o ser humano, ela já manda tudo validado, tudo pronto, ou seja, eu não perco tempo nenhum. E o que a gente tem percebido, que pessoas que têm focado nisso, elas estão criando toda uma vertente nova de valor de negócio, podendo vender mais para esses clientes, diminuir o churn, né, que é o cliente que sai, vai para o outro competidor. Tem toda uma onda aqui de Então, oportunidades isso que eu que queria te está só perguntar. começando. Pensando de carreiras, tá? Vamos voltar. A gente dá dica, né, muito nas nossas redes, das pessoas se reinventar, de iniciar, usar a inteligência artificial sem medo. Mas a minha pergunta é, quando a pessoa, né, ela está colocando ali as informações dos processos dela dentro de uma inteligência artificial e ela começa a ver que a inteligência artificial está facilitando. E aí eu entro um pouco nos medos, porque eu vejo que muita gente diz assim, tá, mas eu vou treinar uma inteligência artificial para fazer o que eu faço, ela vai ser mais rápida, ela vai entregar. Como é que eu vou me tornar diferente se daqui a pouco eu vou me tornar até excluída, porque eu já ensinei uma inteligência artificial, ela já sabe fazer o que eu faço, e então eu não preciso mais fazer aquilo, então eu posso ser substituída.
Só para a gente entrar nesse conceito, né? Porque eu acho que aí traz também essa visão da startup de si mesmo. Eu acho que seria legal tu explicar um pouco para as pessoas isso. Tá. Vamos lá. Primeiro de tudo, tem uma mentalidade que a gente vai, no nosso curso, tentar ajudar as pessoas a se libertarem. Que é o quê? Se a gente pensa de forma fixa e estática, infelizmente, a gente vai ser engolido. Não tem outra solução. Vai ser engolido pelo sistema até acordar e realmente chegar numa situação de necessidade onde é forçado a mudar. Você não quer estar nesse barco dos que estão forçados a mudar. Você quer estar no barco, tem 5 categorias, tá? E aí eu vou explicar como eu penso. Tem 5 categorias. Tem o inovador, tem o early adopter, que são os adotantes iniciais. Aí você tem a primeira maioria, a segunda maioria, e você tem os retardatários. Você nunca quer ser o retardatário em adoção, porque esse tu só adota por necessidade, né? Ou seja, o que foi colocado na tua frente. Então, você não quer estar ali. Aí a maioria está nesses dois grupos do meio, que é a maioria inicial e a maioria secundária. Que, na verdade, o que eles fazem? Eles seguem. Quem que eles seguem? Eles não seguem os inovadores, porque o inovador está muito à frente. Aí o inovador ele tem um pouquinho mais de dificuldade de ter ressonância com todo mundo. Quem que ele segue? Os adotantes iniciais, que são os early adopters que a gente fala. Essa é a chave do jogo. Se você quer realmente se posicionar onde você é insubstituível, você tem que se mover de qualquer um desses 4 outros grupos para o grupo dos early adopters, dos adotantes iniciais. Porque esse grupo é o grupo que está, como eu falo, ele está 3 passos à frente dos seus clientes, né? Ele está 2 passos à frente da competição e 1 passo à frente dos seus parceiros. E esses 3, 2, 1, eles são extremamente essenciais. Por quê? Porque você está à frente, mas não tão à frente que você perde a sintonia com aqueles que estão vindo. Essa é a chave. Então, se você quer realmente, perder o medo da IA, perder o medo você tem que se libertar primeiro de tudo. Então, é questão do mindset. Você tem que entender que você não pode mais ser estático. Você tem que se mover para esse grupo aqui. E esse grupo aqui, ele trabalha de uma forma diferente. Esse grupo aqui são pessoas que elas já se libertaram desse medo. Aquilo que vem, eles não são os primeiros a colocarem a mão, mas assim que eles percebem que está passando por aquele ponto de inflexão, ou seja, é uma mudança que não vai ter retorno, mas quando eles começam a perceber que aquela curva está se acendendo, eles agarram. E aí eles começam a desenvolver. Ou seja, eles estão sempre à frente, por quê? Porque quando atinge o ponto de inflexão, essas pessoas já dominaram o assunto. Aí, quando vem todas as maiorias, você é aquele que está à frente liderando. Mas você não está lá 1 milha à frente, você está 3 passos. E esses 3 passos é o essencial para te manter sempre à frente do mercado e sempre carregando um prêmio no que você comanda prêmio no seu salário, com os seus clientes, seja o teu mundo está interagindo. Então, Fran, é muito sobre o mindset, a mentalidade, e entender essas ondas que estão acontecendo agora e se posicionar a tempo de não ser o retardatário e não ser a maioria secundária. É isso que é essencial, Fran. Porque assim, a segunda opção é o quê? É viver com medo e lembrar que a IA ela vai atacar todos os tipos de trabalho. Eu posso te dar um exemplo bem prático. No mundo de consultoria, que eu atuo há 20 e tantos anos. O trabalho que eu fazia há 5 anos atrás, hoje não é mais relevante. Então, se eu ficasse estático naquele tipo de trabalho, meus clientes não pagam mais 1 centavo para o trabalho que eu fazia há 5 anos. Eu diria até mais, o trabalho que eu fazia há 3 anos provavelmente já está virando completamente comodizado, já não tem mais tanto valor. Então, você tem que estar mantendo esse potencial de conhecimento contínuo e empacotando, né, trazendo isso para dentro de quem você é, trazendo para dentro dos seus trabalhos e sempre pensando em método, em framework, né, que a gente fala, como que você estabelece que você consegue passar essa mensagem que as pessoas vão entender que você tem um produto a entregar, seja dentro de uma empresa ou seja para o mercado externo. Ô, Carlos, Tá? Eu acho que isso está conectado com o que tu fala muito da janela de oportunidades que existe? Tu sempre comenta dessa janela de oportunidades. Tem uma conexão com isso nesse método do 3-2-1? Tem. Quando eu falo de janela de oportunidade, existe um conceito, né, das curvas S. Você começa uma carreira, você desenvolve, você aprende, você cresce, você faz uma onda. Então, assim, você faz essas curvas, assim, isso o que é? É experiência, né? Se você pensar no eixo X aqui é a experiência, e no eixo Y geralmente é associado com a renda que você consegue crescer.
Então você vai construir essas curvas S na sua vida. O que acontece é que alguma parte você tem controle, outras partes você não tem. Ou seja, a gente não tem controle sobre a velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial. A gente não tem controle de como ela vai nos impactar, digamos assim, dependendo da melhoria dos modelos. Isso a gente não controla. Então, o que a gente tem que ficar de olho são as oportunidades que isso abre. Tá? Por exemplo, uma pessoa que gera conteúdo de marketing, no momento, eu não faço isso, tá? Mas eu percebo eu mesmo agora. Se eu estou gerando o conteúdo de marketing, eu percebo que no momento existe uma janela de oportunidade dentro que geralmente tem uma abertura de 6 a 18 meses, né? Você tem que acompanhar o mercado. 6 a 18 meses agora você tem uma janela, se você está em marketing. Que é o quê? Para começar a usar essas ferramentas de edição de vídeo, como o Sora, o VO3, são ferramentas que estão saindo. Começar a usar, incorporá-la no teu trabalho. Elas não estão perfeitas, estão longe de perfeitas. Mas voltando ao que eu falei naquele grupo dos adotantes iniciais. Os inovadores já estão fazendo isso há 18 meses, né, tentando fazer vídeo e tal. Mas os adotantes iniciais estão começando a incorporar aquilo ali no fluxo de trabalho deles. Então, eu já começaria a incorporar aquilo no meu fluxo de trabalho. Aí eu começaria a incorporar no meu fluxo de trabalho também a automação de agentes de inteligência artificial. Agentes, por exemplo, que gerariam copy automático para mim, eu colocaria um outro agente, um modelo, né, um Large Language Model, uma LLM, para fazer a validação, que é o que eu chamo de LLM as a judge, que é o LLM como juiz. Ou seja, eu coloco uma visão contrária daquilo que eu estou escrevendo para avaliar. Então, esses são ferramentalzinhos fáceis de estabelecer, que se eu tivesse nessa área de marketing, eu começaria a automatizar meu próprio trabalho com aquilo ali. Por quê? Porque quando o mercado começar a vingar, tudo ficar mais automatizado nesse sentido, eu já estou à frente, eu já entendi os prós e cons, eu entendi onde funciona, a qualidade, qual modelo é mais hábil para geração de texto, qual modelo trabalha melhor para vídeos de curta duração, e é isso que eu falo da janela. Então, assim, por exemplo, a pessoa que aplica aquilo que a gente está tentando ensinar, né, esse conceito do 3, 2, 1, fica três passos à frente do seu cliente, 2 passos à frente da competição e 1 passo à frente dos seus parceiros, e ela começa a incorporar isso no contexto de inteligência artificial, ela vai estar sempre navegando, ela vai enxergar as aberturas que vão acontecendo no mercado com essas janelas. Por exemplo, tá? Em cerca de 12 anos atrás, teve uma abertura desse tipo, que foi a explosão de computação de nuvem, cloud. Começou. Quem enxergou se posicionou. E eu vi várias pessoas que eram da área técnica, ou gerente de projeto, nem era tão técnico, que perceberam e foram lá, se qualificaram, fizeram a migração, e aos pouquinhos, e conseguiram surfar aquela onda por 10 anos. E, então, assim, se você consegue, se você... Né, a própria rede social, né, Carlos? Se a gente claro, eu espero pensar que as que pessoas deu... estejam nos escutando, porque é exatamente isso que a gente está tentando passar para a as própria rede pessoas, né? social, Essas né? janelas. Que se a gente pensar, a gente vê muita gente que deu aquele boom na época do Covid, né? Que viu a janela de oportunidade ali, foram os early adopters, e muita gente ali viu o quanto a rede social ela era importante, e a gente vê que deu aquele boom, né? Hoje em dia, ela já tá, eu acho que nessa curva S que tu fala, e me corrija se eu tô errado, ela já tá no outro momento da curva, onde pessoas se mantêm dentro das redes, é quem tá voltando de novo a entender como ser o early adopter, como criar uma autoridade, como unir a inteligência artificial dentro das suas habilidades, né? Não sei, eu acho que a gente pode usar como exemplo também o que está acontecendo, né? As comunidades, como construir comunidades onde as pessoas elas se tornam, né, cada vez mais visíveis dentro das redes sociais, que até pouco tempo antes as pessoas não enxergavam isso, né? Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial também, né? Sim, tem um paralelo. E então, essa é a questão chave, né? É enxergar a oportunidade, e mesmo, eu acho que assim, é importante também decompor, né, a inteligência artificial, porque a gente fala de inteligência artificial como se fosse um arco, que fosse uma coisa grande, única, e não é. Então, a própria inteligência artificial tem vários segmentos dentro dela, que é bacana para as pessoas entenderem, e buscar especialização dentro dela ao longo da jornada. Sabe por que eu falo isso? Porque, voltando para aqueles círculos que eu falei no começo, se a pessoa tem um viés mais técnico, então imagina quem estiver escutando a gente lá, que é um desenvolvedor de software, eu sou programador. O programador,
ele tem um caminho totalmente diferente para a inteligência artificial do que uma pessoa de sustentabilidade, do que um professor, do que uma pessoa que é um contador. Cada um tem um caminho diferente para a inteligência artificial. Por exemplo, se eu fosse um programador, nesse momento, o que eu faria? Eu estaria usando ferramentas como Cursor, eu estaria usando ferramentas como o GitHub, Copilot, que são ferramentas que é o quê? Que é a IA que programa junto comigo. Eu não delego, eu não vou terceirizar toda a programação e me substituir, não porque eu não tenha medo de substituir, porque o programador bom, o que ele vai fazer? Ele vai se elevar, ele vai validar o código que a IA está gerando, e aí o que acontece? Ele consegue gerar muito mais código. E ele vira um validador. Então ele cria, no mesmo contexto, ele vai criar pacotinhos ali de templates, modelos que ele já começou a usar, e a velocidade dele para produzir software aumenta drasticamente. Aumenta muito mais até do que outras profissões. Se eu fosse um programador agora, na minha opinião, é o equivalente à corrida do ouro. Porque a velocidade para desenvolver software agora é muito mais rápida, e se eu entendo do processo de desenvolvimento de software, testing, testar software, é a oportunidade única que eu vejo agora. Então, todas as profissões, quando eu olho, eu desafio as pessoas, me fala uma profissão que não vai ser tocada. Porque eu não consigo, eu consigo enxergar a IA em qualquer segmento, mesmo as pessoas que estão operando no mundo físico, né? Porque esse é o último a ser tocado. Por exemplo, as pessoas falam, sei lá, o motorista de caminhão, será que ele vai ser substituído por IA? Não creio que vai ser substituído por IA, vai ser substituído talvez para um futuro mais longe, por veículo autônomo, mas não é nem isso o problema. Eu acho assim, qualquer profissão, ela tem a oportunidade de usar IA, seja onde ela está agora, tá? É isso que é importante a pessoa é uma incorporar. coisa também que a gente fala, né? Você não vai ser substituído pela IA, mas sim alguém que entende de IA vai substituir você porque ela tem um diferencial que você não tem. Eu acho que as pessoas vão ser substituídas por próprias pessoas, eu acredito, cada vez mais, né? É o que eu enxergo. Carlos, para a gente trazer aqui o nosso convidado mais que especial, vamos finalizar da surpresa aqui. Algumas pessoas provavelmente já devem ter identificado aqui pelo meu cenário, no fundo, né? Quem é essa pessoa tão especial. Mas vamos finalizar falando um pouco do método 321, porque é o nosso próximo curso que a gente vai lançar. Até explicar para o pessoal, né? Porque a gente estava falando muito do nosso curso de ESG com inteligência artificial, mas a gente viu que a gente precisava trazer as pessoas para o inicial, né? E foi aí que a gente decidiu trazer o método 321 como curso que a gente está criando, que é um curso que vai ficar na nossa plataforma, mas com certeza, né, as pessoas que entrarem no curso inicialmente vão ter uma aula ao vivo com a gente vai entrar nessa aula ao vivo, então os primeiros inscritos no curso, na nossa primeira turma, vão participar ao vivo com a gente. Fala um pouco do método 321, que eu sei que tu coloca, né, também na tua carreira esse método. Explica um pouco para as pessoas o porquê desse método. Eu acho que tu falou um pouco bastante no nosso podcast, mas traz um pouco mais assim a necessidade e como tu enxerga que isso vai fazer o diferencial das pessoas, né? O método 321, de certa forma, é extremamente simples. Extremamente simples. Por quê? Porque a base dele, Fran, é reinvenção. Essa é a palavra-chave. Se as pessoas estivessem usando a gente, tirariam uma coisa daqui, é reinvenção contínua. Essa é a minha maior recomendação para todo mundo, reinvenção contínua. Eu, particularmente, não estou ensinando isso de livro, eu estou ensinando isso de prática, vivido. É algo que eu pratico na minha vida, venho praticando nos últimos 20 e tantos anos. Eu, na verdade, tenho um ato bem deliberado, e no curso a gente vai falar sobre isso, vai passar as nossas experiências nesse sentido, mas o meu ato deliberado, por exemplo, é todo ano eu reviso as habilidades que eu adquiri, habilidades que precisam ser removidas, e o que eu preciso adquirir para o próximo ano. E, claro, isso eu faço ainda de forma muito mais frequente e de forma casual durante o ano todo. Mas eu tenho um momento do ano que eu paro para fazer essa análise e olho para frente e incorporo novas habilidades. E faço a reflexão disso no mundo externo. Isso a gente vai explicar também, entendeu? Porque não adianta nada você adquirir, mas você é um segredo contido, que ninguém sabe que você tem. Então a gente vai ajudar as pessoas também a como projetar essas novas habilidades no mundo. E que é algo igualmente importante para abrir portas internacionais, carreiras e tudo mais. Então, voltando para o método. O método ele é centrado no conceito da reinvenção. Esse é o primeiro de tudo. E a reinvenção, a gente agrupou em três
categorias. Por isso que é o 3, 2, 1. O 3 é a respeito de você estar 3 passos à frente do seu cliente. E a definição de cliente aqui é algo amplo. O cliente pode ser, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa e não está prestando serviço para o mundo externo, pode ser o seu chefe, pode ser um outro departamento, você sempre vai estar entregando alguma coisa, que as pessoas não enxergam isso, mas ela está sempre vendendo alguma coisa dentro, seja a sua ideia, seja o seu produto, mas você tem que vender. Isso a gente vai te ensinar. Como vender. Como ser uma pessoa que entende dos 3 passos. E por que 3 passos? Isso é bem importante também. Porque se você é aquele cara ou aquela mulher que está 10 passos à frente, você tem 2 opções. Ou você vai ser visto como uma pessoa que tem a cabeça na nuvem, ou você vai ser visto como arrogante. E nenhum dos dois funciona, nenhum dos dois gera mudança. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer te ajudar a virar, lembra ali o early adopter, o adotante inicial, a gente quer ajudar você a estar ali, ó, aqui na frente do pavilhão todo que vai vir atrás de você e vai te seguir. Então esses 3 passos são importantes, porque se você tiver só um passo na frente do cliente, às vezes é muita proximidade, e ele não vai ver valor agregado suficiente para você comandar um prêmio. Então, 3 passos é a rotina que a gente vai explicar. Aí 2 passos à frente do seu competidor. Esse é o passo 2, a categoria 2 aqui. E por que 2 passos? Porque o ideal é que se você se distancie do seu competidor. Mas, novamente, um distanciamento muito grande te coloca numa posição, numa outra categoria, que talvez não seja conseguir nem competir dentro do setor que você quer. E é difícil monetizar. Então, 2 passos é onde a gente fala. Você, por exemplo, se o meu competidor, vamos supor que eu estou competindo por um cliente veio até mim pedindo uma estratégia de negócio para entrada num novo mercado. Eu tenho um cliente que quer entrar num mercado novo, num outro país. E ele ligou, Carlos, eu precisava de uma proposta para isso. E ele ligou para o meu competidor, a Francine. Aí eu peguei aqui, comecei a escrever a proposta. Eu falei, daqui 2 semanas eu te entrego a proposta, tá bom? Não, tá ótimo. Aí ele ligou para a Francine, Francine, tu pode também fazer a proposta aqui, tô olhando o mercado. Aí 2 dias depois, a Francine liga de volta para ele e fala aqui, ó, olha só, não só eu vou fazer a proposta, mas eu já fiz aqui uma prova de conceito da ferramenta digital que vai te ajudar a monitorar toda essa tua entrada de mercado e como vai integrar com as ferramentas de mídias sociais e incorporar os dados. E eu já coloquei aqui para rodar. Vou te mandar o link agora, dá uma olhada se isso aí te interessa. Entende o que eu quero falar? A pessoa que usa inteligência artificial, ela vai conseguir adquirir esse tipo de habilidade que eu estou falando agora. E ela não precisa ser técnica, ela não precisa ser um programador, ela vai aprender a usar esse tipo. Aí é que está o segredo de você adquirir novos mercados. E o final, número 1, que são aqueles que estão um passo à frente dos meus parceiros de negócio. E um passo é deliberado essa escolha. Por quê? Porque se você tiver muito à frente, novamente, você é arrogante, você não vai conseguir ser parte do grupo. Você quer poder ser parte da tua rede de colaboração e os parceiros podem ser parceiros externos, internos, as pessoas que reportam para você, que são do mesmo nível ou um nível acima. Então é um círculo 360. E um passo é o suficiente para você poder liderar as pessoas à frente, colaborar com elas, mas ao mesmo tempo você transfere autoridade porque você entende um pouquinho mais do que aqueles que estão junto com você na caminhada, tá? Então, Fran, o sumário é esse, né? O 3, 2, 1, e todas essas 3 categorias, elas são amplificadas pela inteligência artificial. Essa digamos, é o segredo da reinvenção que a gente está falando. E a gente vai trazer o método falando, sempre agregado com a inteligência artificial, né? Achei legal o teu exemplo ali, porque a ideia também é mostrar para as pessoas que a inteligência artificial hoje ela tem que ser adicionada a essa visão do método, né? Acho que é esse o conceito, né, Carlos? A gente vai falar do método, da questão de mentalidade, dessa reinvenção, do inventário, né, de habilidades, como a pessoa faz essa análise, e aí tu vai trazer como a inteligência artificial ela vai ser agregada dentro dessa visão do método, né? Isso. Tá. A inteligência artificial, a pessoa que faz parte do nosso curso, ela vai se tornar fluente nas ferramentas disponíveis de IA, ela vai entender como aplicar processo de negócio, porque tem muito mito sendo falado lá e muita besteira sendo falada na internet no momento. Onde as pessoas estão... Por exemplo, um monte de gente ainda está focando em prompt engineering, engenharia de prompt. Os modelos atuais, eles entendem intenção. Você não precisa mais ser um gênio de prompt. Você precisa entender, você precisa ser bom em colocar a minha intenção ali, não mais a engenharia do prompt. Então, assim, tem conhecimento defasado que a gente vai desmistificar, tem muito foco em ferramenta, e a gente quer falar, não é, a ferramenta é secundária, o primeiro é o fluxo de trabalho, tem muito pouco foco
na questão de como integrar na carreira, como absorver inteligência artificial da mesma forma que o açúcar está em todos os ingredientes que a gente pegar qualquer rótulo de produto tem açúcar, isso é inteligência artificial. Todas as etapas do nosso processo, tudo que a gente vai ensinar está fundamentado na inteligência artificial. Então, a gente vai desafiar as pessoas a pensarem diferente, a não ficar pensando, mas esse processo aqui não dá. Não, dá. Tudo é possível. A questão é a medida que você colocar. Tem alguns que são 2 colheres de açúcar, outros você é uma colherinha pequena. Acho que é importante a gente trazer para as pessoas que a gente vai sair do normal, né? A gente não vai, a ideia do curso não é falar sobre a inteligência artificial, ferramentas, prompts, é como você agrega dentro da sua visão de se reinventar. Independente se você manter na sua carreira, você está se reinventando, adicionando um diferencial. Então, eu acho que é essa a ideia, né, Carlos? É isso que a gente está trazendo para as pessoas. Então, é outro tipo de mentalidade que o método 3-2-1 vai trazer. Eu acho que é só importante trazer, porque muita gente às vezes não sabe da gente, está caindo de paraquedas e está nos conhecendo, né? Tanto eu quanto o Carlos, a gente mora fora do Brasil. Eu moro na Austrália e trabalho, né, com sustentabilidade, inovação, tecnologias, e o Carlos mora em Singapura. E ele hoje é sócio dessas empresas que a gente chama de grandes empresas, que é a Accenture, mas já trabalhou na Deloitte, na PwC, e a gente se reuniu para trazer essa visão dessas novas carreiras. Eu me reinvento a cada dia, cada vez mais eu estou trazendo a inteligência artificial para as questões de sustentabilidade, e o Carlos se reinventa dentro das habilidades dele. Então, a nossa ideia aqui é trazer para vocês o que deu certo, o que a gente viu, que é um método que a gente já colocou tanto nas nossas vidas quanto na vida das pessoas e dá certo. A gente quer trazer isso nas redes sociais para dar certo para mais pessoas, né, Carlos? Acho que é importante a gente trazer isso quando a gente está convidando o pessoal para fazer parte e se inscrever no nosso curso no método 3-2-1. É isso aí. A gente vai difundir a mensagem que a gente já testou e vem usando há anos nas nossas vidas. E bom, então agora, acho que está na hora da gente trazer esse convidado, né, mais que especial, para fazer perguntas para ti, né, Carlos? Porque aqui eu vou gravar alguns vídeos com ele, mas vamos aproveitar e vamos trazer ele que vive num contexto, né, de educação, uma pessoa mais que especial, que né? Eu fico até, eu digo assim, constrangida, porque eu estou gravando no estúdio dele, ele está nos ajudando e ele que é a estrela aqui desse podcast hoje. Então, vou trazer aqui para vocês, para a gente conversar com o professor Samuel Cunha, professor de biologia, conhecido no Brasil, que eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente conhece. E ele vai fazer umas perguntas aqui para o Carlos. E aí, Francine, obrigado. Para mim é uma alegria muito grande ceder esse espaço aqui para falar de um assunto tão importante. E aí eles estavam falando, ele estava escutando. E aí, Carlos, tudo bem? Certinho? Tudo bom, Samuel? Beleza? Beleza, eu estava escutando a conversa e falei, Paty, que assunto interessante. E aí uma pergunta me vem, eu queria fazer essa pergunta para ti, Carlos. Eu dou aula para os alunos, né? Eu tenho alunos do ensino fundamental, do ensino médio, a maioria, e muitos também da área da graduação, de diferentes cursos do Brasil inteiro. Eu fico pensando, o que um aluno, nessas diferentes fases, pode tirar de conhecimento sobre a importância de utilizar a inteligência artificial ou pensar em empreendedorismo? O que vocês recomendam para os meus alunos? Um começo. Tá aí, ó. Primeiro, a responsabilidade, né, Samuel? Professor tão conceituado, especialmente através das mídias sociais, do mundo digital. Eu acho que é a gente que devia perguntar para ti conselhos, mas eu vou tentar passar o melhor pensamento possível nesse contexto, porque eu tenho um filho que vai fazer 14 anos agora, em dezembro. E eu tenho uma filha de 9, e recentemente eu fui perguntado por um grupo de estagiários que a gente contratou, eles perguntaram, Carlos, qual conselho, uma situação similar, né? Qual conselho? E eu estou lá em Singapura, então a pergunta que tu fez é uma pergunta extremamente relevante, porque todo mundo está se perguntando isso. O que eu estudo? Porque tem esse receio de a inteligência artificial vai abordar tudo, vai aprender tudo, vai saber. Então, o que eu estudo? O que eu faço? A minha recomendação é, primeiro de tudo,
desenvolva uma expertise numa área, não importa qual seja, desenvolva expertise. Por quê? Porque o que eu estava falando para a Francine antes ali, o que a gente tem percebido, inclusive tem dados do mercado de trabalho, é que a inteligência artificial, ela amplifica conhecimento estabelecido, ou seja, a pessoa tem um conhecimento solidificado numa área, ela amplifica, ela te ajuda a ser mais efetivo. E eu posso te falar isso no meu contexto prático, as áreas que eu conheço muito bem, hoje em dia, eu acelerei muito o processo de criação de conteúdo, de preparação para reunião importante. Tudo isso eu uso inteligência artificial. Então, para os teus alunos, seja em qualquer momento dessa carreira que eles estejam, mas principalmente para os mais novos, ali que estão no ensino médio, eu diria que não delegue para a inteligência artificial o teu pensamento crítico. Essa é o número 1. Tá? Você quer sempre usar a inteligência artificial como um parceiro de pensamento crítico. Pensa assim, para o teu brainstorm partner, né? O parceiro que vai te ajudar ali a fazer vai te ajudar a refinar o teu pensamento. Explica um pouco só, Carlos, o pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Se a gente explicar para uma pessoa no segundo grau, daqui a pouco não entende o que quer dizer pensamento crítico. É o que ela está pensando, né, Muca? A ideia é dela, né? O que ela quer saber. Então, essa, na verdade, é boa a tua intervenção, Fran, porque é o seguinte, o pensamento crítico ele tem alguns elementos, mas um deles quando tu falou, a ideia é minha ou a ideia do IA? Então, assim, em algum momento a coisa vai começar a ficar meio nebulosa, difícil de definir. Então, o que é importante? É você usar as ferramentas de IA para te ajudar, na verdade, a decompor os teus pensamentos. Por exemplo, o próprio ChatGPT, ele tem uma ferramentinha lá, se a pessoa achar o app do ChatGPT no computador ou for no browser, vai ter um botãozinho lá, o mais. Se clicar no mais, ele tem um modelo chamado modelo de estudo. Se você clicar nesse modelo de estudo, o ChatGPT, ele mesmo vai te ajudar a criar um quiz para validar o teu conhecimento. Então, essa é uma forma muito prática de pegar lá o que o Samuel te ensinou hoje sobre a mitocôndria, o papel dela no trabalho da célula. Você vai lá, tudo aquilo que você aprendeu, joga lá no ChatGPT, no modo estudo, e pede para ele, desenvolve aqui um quiz com 10 perguntas para testar o meu conhecimento. Essa é uma forma extremamente prática, a pessoa pode usar como o IA, como um tutor. Ela se torna, na verdade, esse tutor digital para te ajudar no processo. Então, eu diria assim, a minha recomendação geral, Samuel, é para as pessoas, primeiro, experimentar, segundo, é usar ela como parceiro de pensamento, e terceiro, é tentar usar a IA em alguma coisa relevante, seja de uma área que você quer trabalhar, você quer fazer, por exemplo, o meu filho recentemente, né, ele tem, como eu falei, tem 13 anos, ele gosta muito de escrever, e ele tem clareza de pensamento do tipo, eu não quero passar para o IA o meu trabalho, eu quero desenvolver o meu pensamento. Eu achei muito legal. Então, para responder a pergunta da Fran, pensamento crítico é você conseguir construir as suas ideias, testar com o IA, e aí usar uma dica que eu gosto bastante. Quando você escrever seu prompt ali para o IA, e você quer que ela valide, faça a revisão do seu trabalho, você construiu algo, você quer que ela revise. Peça para ela fazer duas coisas. Fala assim, escolha, por exemplo, um escritor que você gosta, um estilo literário que você gosta, alguma coisa assim, e aí peça para ela incorporar aquele escritor, aquele estilo. Você diz, você é o escritor fulano de tal, e você vai avaliar o meu trabalho com a sua perspectiva e me dar feedback dentro dessa filosofia. E aí você vai ficar surpreso com o tipo de resultado que você vai pegar, porque se você quer escrever algo que parece mais elaborado, ele vai te dar especificamente as dicas do que fazer. Porque um dos problemas são, as pessoas, a IA, ela naturalmente, ela tende a ser bajuladora. Ela vai sempre ter tendência a te bajular, a não confrontar. Então você tem que especificar que você, na verdade, quer que ela age de uma forma crítica com o seu trabalho, porque daí você consegue evoluir e adquirir novos conhecimentos. Porque o que eu penso é o aluno não cair nessa armadilha também, né? Porque a inteligência artificial, como tu bem colocou, ela é importantíssima para ser uma aliada. Se o aluno achar que só está fazendo tudo pela inteligência artificial, está tirando só nota 10, mas e o aprendizado? Acho que cabe muito do aluno ter também essa maturidade de saber que a inteligência artificial... Agora não tem como fugir assim, o aluno tem que saber mexer nela. Tu falou sobre ele primeiro ter uma expertise, o que tu quis dizer com isso? Porque no ensino médio o aluno ainda está... Aí que vem a questão, ele ainda não sabe o que quer, talvez. Então, experimentar de tudo um pouco, o que seria isso com a inteligência artificial? Legal. Eu diria assim, pegar um tema, por exemplo, que você tem que fazer. Vamos supor que você tem que preparar um trabalho ali para o final de ano, um trabalho de uma matéria. Vamos falar da biologia, eu acho que a gente conecta com o Samuel. A pessoa está estudando para o Enem, por exemplo, né, Muca? Dá um exemplo para o Carlos. Acho que fica mais fácil para o Carlos poder te ajudar. Vai estudar para o Enem e
Por exemplo, na biologia a gente sabe que tem conteúdos que caem mais, conteúdos que caem menos. Ecologia é o que mais cai, né, tia? Então ele tem que estudar mais ecologia. Mas assim, o que eu quis dizer é que o aluno ainda vai estar se preparando para o Enem, mas não sabe se quer medicina, às vezes um está entre medicina, Sim. engenharia, direito, ou seja, tu não sabe nem a área do conhecimento que tu quer, né? É nesse ponto, assim. Então, o que você recomenda para o aluno nesse ponto? Pode ser na biologia, está estudando lá para o Enem, mas ainda não sabe o que quer. E de repente tem mais uma ecologia que vai cair ali, só que a ecologia não é talvez o que ele vai seguir estudando para a vida inteira. Uhum. Sabe uma coisa bem legal que eu faria? Eu fiz um teste no meu próprio contexto, tá? Começa a colocar na IA as possíveis carreiras que você poderia seguir com o teu perfil. Então, por exemplo, eu tenho lá 16, 17 anos, é muito difícil tomar uma decisão, o que eu vou estudar, eu entendo completamente, eu passei por isso. Você coloca no IA exatamente essas dúvidas. E coloca lá, eu estou nessa situação, estou me preparando para o Enem, essas são as ideias, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu não sou bom. Quando eu era mais novo, eu gostava de falar com pessoas, eu gostava de fazer trabalho de arte. Coloca tudo lá. E coloca o que você está estudando e o que você está preparando. E pede para o IA colocar para você quais são as possibilidades, carreiras que você poderia procurar, e pede para te dar os links também das pesquisas e trabalhos científicos que provam que aquilo ali tem fundamentação. Porque o que o IA é muito legal agora, principalmente o ChatGPT, que ele não só faz a pesquisa e te dá as respostas estruturadas, mas ele te aponta também os papers, né, os materiais de pesquisa científica, o material revisado, se você definir o que você quer. E aí você clica, você pode ir a fundo e tal. E aí o que eu fiz, o segredo do IA é fazer interação, nunca buscar o que a gente fala one shot, né, que é dar um tiro e imagina assim, por exemplo, se eu falo para ti, Samuel, você tem uma chance, não pode soltar a caneta, vai lá, escreve uma redação do começo ao fim, 1.600 palavras eu quero ver. A chance de ser algo bom vai ser muito pouco, muito pequena. Mas se eu te falar, não, faz umas interações, fala comigo, volta e volta, vamos ver o que vai. Eu posso trabalhar isso muito melhor. É a mesma coisa. Então, se você estiver trabalhando com a IA, é interagir bastante. E por quê? Faz esse trabalho que eu falei primeiro, dá o download para o IA da tua situação da vida e pede os planos. Aí, o que você faz é o seguinte, você pede para a IA colocar, nos próximos 3 anos, quais seriam as habilidades chaves que eu deveria adquirir para conseguir perseguir cada uma dessas carreiras? E assim por diante. Ela constrói para você um plano definido de todas as etapas que você precisa construir ao longo do caminho. Ajuda bastante. Eu fiz numa área que eu estava estudando recentemente e foi excelente. Claro, tudo no fim culmina para a execução, né? Não adianta IA me dar tudo ali e eu não agir, aí não tem muito valor. É porque as pessoas precisam fazer, né, Muca? Eu vejo que tu explica muito que não adianta só ouvir. A gente tem que praticar. Tem que praticar. Uhum. Para os alunos é isso, né? Então, você recomenda, tem que utilizar a inteligência artificial, tem que saber utilizar, tem que estar no meio das ferramentas de inteligência artificial, mas tem que, como vocês disseram, usar elas para que otimize os estudos. Para que eles consigam, então, utilizar essa ferramenta do ChatGPT, talvez o Gemini tenha também, tantas outras que vocês falaram aqui, para que ele seja um aluno que consiga, a partir das habilidades que ele tem, ou dificuldades, maximizar o aprendizado para que ele possa mandar bem no vestibular, no Enem, ou para o futuro. Agora, você falou, tens um filho aí adolescente, né? Tipo, então tá bem nessa fase que tem que estudar, é complicadíssimo. Agora, assim, só a dica, até para os pais, para os professores, porque é um desafio para nós professores. Sim. Eu não posso hoje, como, imagina, um professor presencial, chegar e falar assim, toma essas 5 perguntas aqui e me responde amanhã elas. Porque o aluno pode simplesmente ter as respostas prontas e isso não está agregando em nada. Porque a grande maturidade é tu saber utilizar a inteligência artificial para maximizar o teu aprendizado. Então, o teu raciocínio, enfim. Agora, se tu utilizar ela como um facilitador para tu ficar mais tempo deitado no sofá, tu não está aprendendo em nada, não está servindo para nada. E esse é um grande risco que eu vejo nessa gurizada que está na fase dos 13, 14 anos, né? Então, tu como um pai de adolescente, né, o que tu recomenda para agora, eu estou falando para professores, para pais e para os próprios alunos, para ter esse equilíbrio aí, saber utilizá-las da forma certa? Ou até para os pais ficarem atentos, será que meu filho está utilizando de forma certa, né? Não, excelente, tá? Algumas das ferramentas, primeiro de tudo, vão numa coisa bem prática. Algumas das ferramentas elas têm controle parental agora. O próprio ChatGPT tem. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso.
Tu fez um vídeo, não foi, Fran, sobre isso? Então, essa é uma coisa bem prática. Para quem está escutando que tem filho, coloca lá, vai lá e coloca o controle parental, que dá para botar limitador de tempo, uma série de coisas. Então, assim, esse é o número 1. Né? Se assegura de que você tem os controles. O número 2, eu acho que é a questão do diálogo, Samuel. Por exemplo, com o meu filho, eu tenho tido esse diálogo com ele frequentemente, do tipo, Lucas, você tem usado? Para quê? Me mostra aí. E seja meio metido, assim, eu acho que o pai ou a mãe, ele tem que ser um pouco metido na vida dos filhos, senão você não tem como realmente ficar atenado ao que eles estão fazendo. Então, o que eu faço me mostra aí, mas com interesse, não metido chato, metido com interesse, querendo entender o que eles estão fazendo. E me mostra aí quando você fez essa consulta, o que você buscou? Até para ter uma noção, ajudar ele e tal. Então, eu comecei a ver quando que ele usava, o contexto que ele usava e tal. Esse é eu acho que é importante. Os pais, eles podem ficar com medo, inteligência artificial, não quero me envolver. Não, pensa que você está falando com uma ferramenta que entende você com linguagem. Então é muito fácil para qualquer pessoa de qualquer idade interagir. Então esse eu diria que é o número 2, Samuel. E o número 3 é trabalhar com os filhos, os professores, para fazer, eu acho que principalmente os professores, né? Eu acho que os professores têm que evoluir em 2 áreas. Uma, os próprios professores entenderem digamos assim, eu chamo de assinaturas de inteligência artificial. Eles não vão pegar todo mundo, mas eles vão pegar ali um bom volume do preguiçoso, principalmente o preguiçoso vai pegar. Porque o que acontece? Os ferramentas de IA, elas têm algumas coisas de geração que você pega na hora. Por exemplo, o uso de tração, muito uso de tração. Né? Exato, o tracinho ali e tal, separador de sentenças. Tem palavras de preenchimento de frase que você consegue distinguir nitidamente. Então, eu aconselho os professores a se habituarem com os resultados típicos de IA. Porque tem muita gente que eu vejo, no mundo corporativo, no LinkedIn, por exemplo, as pessoas não se dão nem o trabalho de reestruturar o texto. Ou seja, eu posso dizer, eu faço o desafio do teste cego, me bota o texto, eu te digo se é IA. Obviamente que está ficando cada vez melhor, tem pessoas que têm mais sofisticação e tal. Então, assim, vai pegar pelo menos um bolo ali. O segundo pelotão, que vai ser o cara que está realmente querendo enganar o professor, eu vejo que a gente pode usar isso como uma oportunidade única de voltar aos princípios de conhecimento de teste oral, sabe? Trazer as pessoas para se expressarem novamente, para explicar aquilo que elas aprenderam, testar o aluno não com uma prova de 50 questões, mas testar o aluno numa apresentação oral, onde eu acredito que é muito difícil você fingir que você aprendeu se você não consegue expressar verbalmente. É isso que eu tenho visto. Eu vi um professor, para concluir, da Wharton School, que é uma das business schools americanas. Ele falou, a gente fez uma sessão recentemente com ele falou que ele pede para os alunos dele de business school, né, que são tipo um MBA, para darem para ele todo dia os logs, né, o log ali do que eles usaram as ferramentas de IA. Assim, é uma das formas também de trabalhar de forma aberta, porque ele falou assim, não adianta eu ir contra. Eu falei, use, mas vocês têm que me dar o log para eu ver como que vocês estão usando. Porque se vocês estão delegando o trabalho para IA, aí vocês estão sendo preguiçosos. Mas se vocês estão usando como um parceiro de pensamento, refinando uma ideia, é isso que eu quero que vocês aprendam, porque o mundo externo vocês vão usar de qualquer forma. Então eu quero que vocês usem. Mas para amplificar, como tu falou ali, para amplificar o teu processo de aquisição de conhecimento. Até porque, nesse sentido, imagina um aluno que está no ensino médio. Aqui no Brasil, eles vão ser treinados para entrar para uma universidade. Cara, na hora da prova lá, tu e um talhagaço assim de folha, um monte de questão que tu tem que ler e ir sozinho. Então, tu não pode, na hora, pesquisar. Então, realmente, essa maturidade que o aluno tem dos pais de investigarem, e estarem com os filhos, e dos professores de avaliarem, é a nova tendência. Mas, infelizmente, ainda os professores, a gente se forma sem ter curso nenhum, assim, tá lá, jogada as traças lá, os professores, assim, até porque a inteligência artificial é muito novo. Não, os professores, a maior parte deles aí não tiveram contato na graduação, porque já estão dando aula há mais de 5 anos. Agora, essa inteligência artificial generativa, né, e tal, mesmo ela chegando aí, duvido que as universidades já tenham conhecimento suficiente para passar para os professores de informação, informação, que eu quero dizer, né, estratégias para utilizar. Mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu acho que é um desafio também até dos professores que trabalham com as mídias, né, sociais, de treinar professores
para estarem preparados para isso, né? Porque eu acho que cabe também, eu acho que é por isso que a gente fala desses treinos, né? E como a inteligência artificial, porque eu noto que o papel também do professor, vamos supor, o professor Samuel, é como é que agora vai replicar, trazendo para os professores essa nova mentalidade, né? De trazer para a aula, porque é isso, é uma mentalidade oral e não de uma avaliação ali de um papel, né? Eu acho que esse é o grande desafio, de fazer essa gurizada que está estudando, estudar, porque estudar é um processo que demora. Aprender, tu não vai aprender fazendo uma pergunta ali, não, cara, tu tem que... São horas, às vezes, num mundo tão corrido. Mas a gente está na missão aí. Eu acho que é essencial, esse mesmo, esse processo de aprendizado. Mas, e vai ter uma onda, a gente tem que estar preparado. As universidades têm que se reestruturar, se reinventar, o modelo de ensino, incorporar. Eu acredito que as escolas, como tu falou ali agora, Samuel, incorporar a IA no modelo de ensino já. Não tentar ficar lutando contra, incorpora ela, porque fica mais fácil você colocar pensa assim, você coloca ali os parâmetros que delimitam, né, as bordas, até onde você pode ir, os limites. Então, claro que sempre tem aluno tentando testar esses limites, mas pelo menos você está dando o ferramental e encorajando eles o uso correto, ao invés de tentar repugnar aquilo, porque os alunos vão usar, é fato. A questão é se a gente está preparado para ajudá-los, né, a usar da forma correta. É verdade. Então tá, foi ótimo. Só um pouquinho, como estão no meu estúdio aqui, a gente não pode deixar de, no final aqui, tomar um chimarrão bem amargo aqui, né? Aqui, barbaridade. Tem que fazer um brinde, então. Vamos fazer um brinde, né? Um brinde. Ó, o Carlos com vinho, nós com chimarrão. Não tinha como, eu disse pro Samuel, será que não vai ficar muito bairrista? Eu tô aqui, né? Não, é que faz parte do dia a dia aqui do gaúcho, aqui, estamos em Pelotas, né? E aqui a gente toma muito chimarrão. A gente, vamos deixar pro final, então. Eu peguei ali agora, vamos tomar esse chimarrão. Então eu te convido, Samuel, né? Já que o Samuel tem anos aí, mais de 1 milhão de subscritos na rede social dele, no YouTube, a convidar o pessoal a seguir o ESG AI Academy, aprender. Vou deixar tu finalizar esse podcast aí pra gente. Para mim, como eu disse, é uma honra receber aqui o Carlos, a Francine, de um assunto tão importante na minha sala aqui, né, que a gente temos esses projetos também de fazer podcast, é um formato diferente, porque tem alguém em outro lado do mundo, né? A gente até representou o outro lado, a gente está vendo a tela lá em Singapura. Nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? No sul do estado. No sul do estado. E aí eu quero todo mundo que me assiste aí, e esse vídeo terá um recorte também nas minhas redes, tá? Conheça, pessoal, o trabalho deles, que é um trabalho muito bom. Falar nesse contexto que eles estão aqui falando de inteligência artificial, de mercado de trabalho, de futuro, porque tudo é empreender, tudo é futuro, né, pessoal? Então estejam juntos, sigam eles, que eu super recomendo, tá bom? Obrigada. Um prazer te receber. Prazer é todo meu. Obrigada pelo estúdio. Né? Capaz, estamos sempre, pode vir todo mês, né, Carlos? Aqui pro Brasil gravar. Aí, ó. Vamos vir pra cá gravar. A gente tem que convidar o Carlos um dia para vir aqui, né? Tá. O Carlos tem que conhecer Pelotas. É verdade. Venha! Você é terra do doce? Terra do doce. Então tá, gente. Obrigada aí. A gente se vê aí nas redes sociais. Tchau. Valeu, tchau.